Para nós encerrarmos a nossa palavra sobre a lei da semeadura. Nós começamos a falar, deixamos uma coisa para ler e comentar hoje. Gálatas capítulo 6, versículo 7, e depois eu vou só uma pincelada e nós já vamos para o texto da Bíblia. Depois nós vamos ler Esther também, mas eu leio e vocês acompanham. Capítulo 6, versículo 7 de Gálatas, diz assim a palavra de Deus. Quem encontrou? Amém. Nós temos que dar um tempinho, porque a gente está dando discipulado. Eu dou discipulado para 3 pessoas. E a dificuldade de encontrar os versículos da Bíblia. Por isso nós vamos pedir aos obreiros que quando chega no púlpito já cita o livro, e depois dele citar o livro, espere ele achar o livro e depois você cita o capítulo, que é fácil, né? Então vamos abrir em Gálatas. Aí os irmãos já acharam, o capítulo é o 6 e o versículo é o 7. Aí, para quem ainda não consegue desfolhar a Bíblia rapidamente, no começo da Bíblia tem um índice com as páginas, dizendo onde é que estão os livros. Às vezes achar Esther, Abacuque, Naum, Jonas é difícil, né? São os profetas menores, apenas com 2 folhas. E para achar no meio de 66 livros, às vezes se complica um pouco, né? É tanto falado, né? Mas nós temos que sempre aprender. Os profetas menores são depois de Ezequiel. Depois de Daniel, Ezequiel, Daniel, começam os profetas menores. E antes, Esther, aí nós temos os livros históricos. Depois tem os profetas maiores, que é Isaías, Jeremias, Embora, Lamentações e livros poéticos. E são os livros mais grandes, mais fáceis de achar. Mas devagarinho a gente aprende, né? A gente vai aprendendo a ler a Bíblia e vamos ler agora. Diz assim o versículo 6, capítulo 6, versículo 7. Eu esqueci de mencionar o Rogério que está conosco. Rogério é só Rudinei, quer dizer, e a mãe dele, né? Estão conosco. Esqueci de mencionar, mas eles estão aí para adorar o nome do Senhor. Diz assim o versículo 7 do capítulo 6: Não vos enganeis, de Deus ninguém escarnece ou zomba, né? Pois aquilo que o homem semear, isso também, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Amém? Versículo 9 diz assim: Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos, ou seja, se não nos desviarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Podem sentar, em nome de Jesus. Nós já estamos falando sobre a lei da sementeira, e falando sobre a lei da sementeira, nós falamos sobre o dever do cristão fazer o bem. Porque o dever do cristão fazer o bem? Porque nenhum cristão é instruído a fazer mal. Nenhum. Já nós devemos guardar isso como um ponto de partida. O cristão não é comissionado a fazer o mal para ninguém. E quando se fala em fazer o mal, inclui um monte de coisas. Não fazer confusão, não fazer murmuração, não criar contendas, não levantar falsos testemunhos, não cobiçar as coisas dos outros. Nós teremos 10 mandamentos? Não. Isso é bíblico, porque nós devemos fazer o bem a todos. Então tudo que vem, que uma pessoa que se diz cristão e está procurando fazer o mal ou desejando o mal de alguém, essa pessoa ainda não conhece o Cristo que serve. Porque o Cristo que nós servimos, ele deseja o bem a todos, inclusive aquelas pessoas que nós achamos que não têm oportunidade de salvação. Para Cristo, o ser humano, ele tem sempre uma oportunidade. Enquanto o ser humano estiver vivo, ele tem a oportunidade de receber ao Senhor como Salvador da sua vida. E nós não podemos julgar. Às vezes nós, nas nossas concepções, quando nós estamos nos despedindo de alguém que partiu para a eternidade, nós colocamos no céu, e às vezes não está no céu, ou no paraíso, ou no lugar de descanso, como você queira entender. E às vezes parte uma outra pessoa que você olha para a aparência e pelo passado que ele teve, e você diz, já está no inferno. Equivocamos-nos, porque quem tem o direito de julgar e colocar as pessoas, o próprio Jesus disse assim: olha, vocês não devem temer aquele que tem poder apenas sobre o corpo,
mas temer aquele que, além de ter poder sobre o corpo, tem o poder de lançar o ser humano no céu ou no inferno. É esse que nós devemos temer a Deus em todas as coisas, porque o nosso Deus é um Deus justo, fiel e verdadeiro. E nós paramos na última terça-feira, porque depois teve o ciclo de oração das irmãs. Nós falamos sobre o que o Amã ele quis fazer para o povo judeu, quando ele era um homem honrado diante do seu rei. E a Bíblia diz que o Amã, ele odiava o povo judeu. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que o Amã, ele colocou no seu coração em destruir todos os judeus que viviam na província do rei Assuero. E a Bíblia nos fala que, eu dei uma pincelada, que quando Deus quer agir na nossa vida, Ele tira até o sono do rei. Para Deus não existe grande nem pequeno. Quando Ele quer incomodar a pessoa para reverter o quadro da história, você não se preocupe. Talvez você diga assim, mas o médico que eu preciso, ele é muito requisitado. Se você orar, se você jejuar, e se você aplicar o teu coração para que isso possa reverter o quadro, Deus, Ele pode reverter qualquer situação. Mesmo porque vocês são sabedores de que o Amã conseguiu tanta proeza, que ele colocou cartazes, ele colocou avisos, que ele iria fazer uma grande chacina contra os judeus. E isso era irreversível aos olhos dos homens. Mas o Mardoqueu chegou até Esther e disse assim: olha, se você não fizer alguma coisa, um outro socorro nos virá. Ou seja, nós não vamos esperar o socorro da terra, mas nós vamos fazer algo para que mova o céu. E se tem alguma coisa que nós podemos fazer na terra para mover o céu, é orar, é clamar, é pedir, é bater na porta. Mateus 7,7 diz que aquele que bate, se abre; aquele que pede, recebe; aquele que busca, encontra. Então, Deus nos dá a oportunidade de nós chegarmos a Deus e pedir. Nós temos toda a liberdade de chegarmos diante de Deus e pedirmos aquilo que é bom, não só para nós, mas para o reino de Deus. O Tiago vai dizer que às vezes nós vamos pedir e não alcançamos o que pedimos, porque nós pedimos sem sabedoria. Não pedimos para usar às vezes na obra de Deus, pedimos para os nossos próprios propósitos, e isso às vezes Deus não responde esse tipo de oração. Deus responde a oração quando nós oramos para que a nossa vida seja entregue na obra de Deus. O apóstolo Paulo, no capítulo 12, ele diz que nós devemos orar e pedir que Deus venha discernir em nossos pensamentos ou coração qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida. Ou seja, nós devemos nos preocupar. Nós não devemos nos preocupar se o pastor, se o dirigente da congregação, se a dirigente do ciclo de oração, já justificando, a irmã Silete está cuidando da Miriam no hospital hoje à noite, se a dirigente do ciclo de oração, ou se o líder da congregação ou do departamento está se agradando da minha vida. Isso é bom, mas quem tem que se agradar da nossa maneira de viver é o nosso Deus que está nos céus. Nós podemos aqui na congregação até agradar, estar do jeito que a Assembleia de Deus tem os seus usos e costumes, estar dentro dos padrões da igreja. Mas e o nosso coração, como é que está diante de Deus? O nosso coração tem que estar puro, santificado, e a Bíblia diz que ninguém consegue esconder-se de Deus. Nós vamos chegar num ponto aqui, quando o Amã, ele prepara a forca e faz com carinho, porque ele estava julgando em enforcar o seu maior rival, que era o Mardoqueu. Mas a Bíblia diz que quando o rei perdeu o sono, e alguém leu o livro das crônicas, e ele soube que o Mardoqueu tinha livrado um rei de não ser morto, ele perguntou o que se tinha feito para ele. E aí eles disseram que não tinham feito nada. Aí eu quero que você abra a Bíblia de você, o livro de Esther, para você se sintonizar. Esther está depois de Crônicas, depois de Esdras, depois de Neemias, ou antes de Jó. Vai no Jó e volta para trás. Esther, capítulo 6, e o versículo de número 6. Enquanto você acha, se você achar, você diga um amém, tá? Eu sei que os obreiros acham rápido.
Às vezes eu tenho dificuldade também de achar algum livro, né? Mas você abre o livro de Jó e volta um pouquinho para trás, você vai encontrar o livro de Esther. E o capítulo 6 e o versículo 6 diz assim. Quem encontrou e pode me acompanhar? Hoje precisava, você desligou. Hoje precisava da Bíblia, mas tá bom. Samuel sempre desliga para ajudar o nosso irmão que faz a filmagem. 6 e 6, acharam? Amém. Olha, eu vou ler na minha tradução, vocês acompanhem aí o que diz. Então entrou Amã e o rei lhe disse: que se fará o homem quem o rei deseja honrar? Uma pergunta. Aí o Amã já cresceu, né? O orgulho, opa, esse cara sou eu, né? Eu sou esse cara. Aí ele diz assim: Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que a mim para honrá-lo? Aí o Amã respondeu assim: quanto ao homem a quem agrada o rei honrá-lo, tragam-se o quê? Vestes reais que o rei costuma usar, o cavalo que o rei costuma andar montado e que tenha na cabeça a coroa real. E entregue-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei desejar honrar, e levem-no o cavalo pela praça da cidade, diante dele apregoando. Esse homem que está em cima do cavalo é o homem cuja o rei gosta, é o preferido, é o que deseja ser honrado. E o Amã deu a sentença que ele queria que fizesse para ele. Por isso que a Bíblia diz assim: tudo que desejais que os homens vos façam, façai o quê? Façais vós também. Isso é lei da semeadura. O Amã desejou tudo isso para ele. Beleza. Passou a receita. O rei disse: concordo, está certo. E a forca estava preparada para o Mardoqueu. E o Mardoqueu era o bobo da corte agora. Até gostei na quinta-feira quem veio pregou aqui foi a irmã Rosa, do irmão José da Conceição. E ela falou sobre o bobo da corte. Quem estava na quinta-feira? Foi muito legal aquilo ali, né? O bobo da corte que contava piada para o rei se alegrar. E pro rei foi revelado, bem fácil. Para o rei foi revelado que ele iria fazer uma viagem, ou seja, que ele iria morrer. E ele veio e disse para o bobo. E o bobo da corte só seria despedido da corte se achasse alguém que dissesse uma piada mais engraçada do que a dele. E o rei disse assim: eu vou fazer uma viagem e não sei quantos dias eu vou, se não vou voltar. O senhor se planejou para fazer? Não me planejei. Aí contou a história e o bobo disse assim: então agora o senhor assume meu lugar, porque o que o senhor está contando é uma piada mais forte que as minhas. O senhor vai para uma viagem, não se preparou para essa viagem, não vai voltar, então o senhor pode assumir meu lugar. Então quem não se prepara para ir para o céu é mais bobo que o bobo da corte. Legal, essa história aí é uma história, mas é uma coisa que dá para aplicar para nós. Então o Amã fez a receita e o rei bateu o martelo. Beleza, é isso daí. Quando ele bateu o martelo, imagine como é que estava o coração daquele homem, né, que queria fazer o mal, pastor Eli. Estava feliz da vida. Agora eu vou sair na rua, porque o Mardoqueu não se dobrava na presença do Amã. Ele disse assim: agora vai acontecer tudo o que eu queria. Ele nunca quis se dobrar na minha presença. Agora ele vai puxar o cavalo, vai gritar o meu nome e vai andar na praça, e todos vão ver que ele deveria ter se dobrado na minha presença. E quando ele deu a sentença, quando ele disse assim: está certo, seja feito como você disse, faça isso mesmo. Então ele diz assim: então você vai e faça isso com Mardoqueu, mas só que é invertido. Você puxa o cavalo e ele faz tudo que você escolheu para você. E ele, mas como? Aí se perguntasse para o Amã: o que você fez até hoje para o rei? Você já defendeu alguma vez a vida de algum rei? Talvez o Amã não tinha resposta, mas o Mardoqueu também não estava cobrando o que tinha feito. Mas quem faz para Deus nunca fica sem resposta. Quem faz as coisas para o Senhor com amor, com carinho e dedicação, nunca vai ser despedido de mãos vazias.
E quando a Bíblia diz que o rei mandou ele fazer, mas colocar o Mardoqueu em cima do cavalo e ele puxar o cavalo e gritar: aqui em cima está o homem cujo o rei se agrada. Ele sai na praça gritando isso. E a forca que ele preparou com tanto carinho, com raiva, quem sabe, com carinho, com raiva, carinho no sentido de dizer, vou enforcar o camarada, e com raiva porque diz, agora eu quero ver ele escapar dessa forca. A mesma forca que ele construiu, ele foi enforcado nela. Por quê? Porque aquele que cava a cova, nela cairá. Nunca pensem em colocar um tropeço para um irmão, porque esse tropeço vai ser o seu futuro. Nunca pense que você querendo passar por cima dos outros, alguém não vai passar por cima de ti um dia. Nós devemos cuidar. Por quê? O Mardoqueu foi enforcado. A Bíblia diz que os judeus foram livres daquilo que eles iriam passar. O Amã, que maltratava os judeus, foi enforcado. A Esther teve vitória, e é um livro que não fala o nome de Deus, o livro de Esther. Mas nós vimos aqui um livramento de Deus, agindo para que livrasse o seu povo. Por quê? Porque Deus estava no negócio. Quando o povo se vestiu de saco e de cinzas, e foram para o jejum, para a oração, Deus reverteu a situação daquela nação. O que nós precisamos para que Deus venha reverter o nosso quadro? O que nós precisamos fazer, pastor, para que a nossa sociedade seja um pouco melhor? O que nós precisamos fazer para que o nosso casamento seja melhor? Nós precisamos orar, precisamos ter mais temor a Deus, porque a Bíblia nos ensina que se nós orarmos, capítulo 7, versículo 14, de segundo livro de Crônicas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter do seu mau caminho, então o Senhor vai ouvir as nossas orações e vai mandar as respostas quando nós nos humilharmos perante os olhos do Senhor nosso Deus. Não é diante de um homem, diante de uma autoridade, não, diante de Deus. Deus reverte a situação. Além da semeadura, é muito real. Escute, irmão, eu não tenho tempo, mas eu quero falar de um homem que enganou numa perfeição. Eu quero falar sobre o Jacó. Vocês conhecem, nem tem o Daniel, mas eu quero encerrar hoje porque Deus já colocou no meu coração uma palavra sobre outras coisas que eu quero falar. Olha só, quando Jacó, ele engana o seu pai, ele fez tudo perfeitamente, porque o Isaac estava sem visão. O que o Isaac estava? Sem visão. E o Isaac conheceu os seus filhos quando novo, mas quando ficou velho, ele conhecia pela voz e pelo cheiro. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis, é fácil de achar, é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 27, o versículo 15 e o versículo 16. Olha só. Você vai ver o que é a semeadura. O Jacó fez pouca coisa, mas olha o que ele recebe em troca depois. Gênesis capítulo 27, versículo 15 e o versículo 16. Vamos ler a Bíblia? Eu vou ler nessa tradução e você. Depois Rebeca tomou a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a quem? Jacó, seu filho mais, e com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos, que era lisa, e a lisura do pescoço. Entendeu? Jacó, quantos homens fica até antiético aqui, né? Mas tem homens que tem muito pelo nos braços, nas mãos, nas costas, mas tem outros que já não tem. E aí cada um com a sua genética. E o Jacó era liso, o Esaú era peludo. E quando o Isaac ficou velho, ele conhecia os filhos pela voz, pelo cheiro e por apalpar as mãos. E quando o Isaac está para morrer, ele chama o seu filho Esaú,
que é o primogênito, o que estava com o direito da bênção. Ele chama ele e diz: olha, o pai quer abençoar, quer impor as mãos, quer abençoar a tua terra, quer abençoar o teu povo, quer abençoar onde você encontrar a planta dos pés, porque era desta maneira que funcionava. Quando eles ouviram isso, o Jacó, que já tinha comprado de Esaú o direito da primogenitura com um prato de lentilhas, ele se adiantou. Eu já negociei com meu irmão, ele já deu para mim, agora eu tenho que enrolar o pai. Tem gente que enrola o irmão, enrola o pai, enrola a esposa, enrola os filhos enrolam os pais, mas Deus ninguém consegue enrolar. Ninguém consegue enrolar Deus. Cá para nós, irmão. Tem uns bobos que andam dizendo por aí que Deus é brasileiro, que tem sempre um jeitinho brasileiro. Deus é Deus santo, é Deus do universo. Com Ele não tem jeitinho. Senhor, dá um jeitinho para mim. Não existe jeitinho. O jeitinho é andar na direção que Ele proporciona para nós andarmos, na direção da vontade de Deus. Então, quando Esaú é requisitado pelo pai, que o pai queria abençoar, a mãe, que também está nesta hora dando preferência a um filho, ela vai ajudar o filho. O filho não tinha pelo nos braços e nem pelo no pescoço, que era costume dos pais, e deveria ser até hoje, abraçar o filho. E quando abraçava o filho, ele pega no pescoço e traz para perto e beija. Tanto é que quando o Jacó chegou para oferecer o jantar, o guisado, a comida para o pai disse assim: a voz é do Jacó, as mãos é de Esaú, o cheiro da roupa é de Esaú. Mas quem estava dentro daquela roupagem? O que significa Jacó? Enganador. Diga para o seu irmão: sabe o que significa Jacó? Enganador. Beleza. Enganador tem vez? Sim ou não? Sim. Quando ele passa pela transformação. Nós vamos chegar lá. Então foi muito fácil para o Jacó. A mãe pegou o couro do cabrito, cobriu os punhos, as mãos, cobriu o pescoço, que era liso, levou o guisado, quem é que não sabe o que o marido gosta de comer? Qual é a mulher que não sabe do prato preferido do marido? Então ele pediu um guisado, ela fez. Aí quando o Jacó chegou dentro do quarto, ou na repartição que foi para abençoar, o pai perguntou assim: ô meu filho, mas que rapidez, olha só, que rapidez que você conseguiu a caça. Aí ele usou a expressão assim, o Jacó: o Deus me mandou, abençoou rápido, mandou a caça, eu matei e já trouxe. Usou o nome de Deus. E aí tá, mas aí o velho ainda com dúvida: mas será que é, será que não é? Vem cá, cheirou, comeu, e ele é agoniado: vai que o Esaú chega, naquela pressa, né? Vai, velho, come, rápido, cara, benção. Depois que o velhinho comeu, o velhinho estendeu a mão. E aí tem aqui, se você ler, você vai ver que ele abençoou. Olha, o povo vai ter que te servir, você vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser aquilo outro. Era a bênção que o pai dava para o primogênito. E ele conseguiu enganar. Quando o velho colocou a mão no pescoço, viu que tinha Pelé. Na realidade, eu estou ficando velho mesmo, não estou enxergando mais, eu estou confundindo as vozes. É o Esaú e eu penso que é Jacó, e aí Jacó eu penso que é Esaú. E aí, então eu vou te abençoar. Abençoa. E quando o Jacó sai, o Esaú chegou com o guisado. Daí o Esaú entrou no quarto e disse: ô pai, eu trouxe o guisado. Disse: o velho estremeceu. Eu creio que ele quase infartou naquela hora. Disse: como? Eu sou Esaú, pai, teu filho. Chegou, aí o velho conferiu: meu filho Esaú. E o velho só tinha direito a abençoar um filho. E aí, vamos deixar essa história do Esaú de lado. Mas o Jacó foi bem fácil de enganar. Foi ou não foi? Uma comida, um pelo sobre o pescoço, os pelos sobre as mãos, um guisado rápido, e ele enganou o pai e recebeu a bênção. Beleza.
Só que ele não sabia que a lei da semeadura vinha sobre a vida dele. Aí ele tem que fugir de casa, porque o seu irmão ficou revoltado. E a mãe instruiu ele para a casa de Labão, o irmão dela, o tio de Jacó. Chegou lá na terra de Labão, o Jacó se apaixona por uma mulher chamada Raquel. E quando ele chega lá, ele perguntou quanto é que custava o dote de Raquel. O Labão disse assim: é 7 anos de trabalho. Ele trabalhou 7 anos pela comida e para casar com a Raquel. Quando chegou no dia do casamento, o que aconteceu? Eles trocaram a mulher. Em vez de dar a Raquel, deram a Lia. Você gosta de enganar? Vamos começar por aí agora. Aí, não venha perguntar o porquê que acontecem essas coisas. Mas aí, no dia seguinte, ele disse: eu trabalhei 7 anos para casar com a Raquel, e agora, quando eu caso, o senhor manda para minha casa a Lia. Eu sou apaixonado pela Raquel. A Raquel é mais 7. Quem é de nós que trabalharíamos aqui 14 anos? Qual é o moço aqui que trabalharia 14 anos de graça? O sogro tem uns genros meio jogados nas cordas, né? Que ainda usa o sogro. É um sogro bem rico para tratar. Mas o Jacó teve que trabalhar 14 anos. Isso é lei de semeadura. Beleza. Agora abra 37, vamos ler o que o Jacó passou. Gênesis 37. Aí o Jacó foi enganado a primeira vez com a filha. Aí quando ele está cansado de viver aquela vida, ele chega para o Labão e diz assim: eu quero ir embora da terra. Aí olha só o que aconteceu com o que o Jacó fez. Foi simples enganar, não foi? O que foi que ele fez? Uma comida, pelo na mão, e tratou do velho e recebeu o quê? A bênção. Mas ele já está sofrendo o quê? 14 anos para casar com quem ele queria. Olha só. Coisa que ele fez em 2 horas. 3 horinhas ele fez a comida, recebeu a bênção do pai. Vamos extrapolar aí umas 3 horas, foi a comidinha, deu o velho abençoou. Ele sai com a bênção na mão, acha que está com a bênção na mão. Mas olha que ele começa a colher. 7 anos, ele é enganado. Mais 7, ganha a esposa que queria. Depois no 37 de Gênesis e o versículo 31, você vai encontrar ele agora falando. Acho que eu anotei errado aqui. 27, né? Isso é do salário. Vamos lá, é por isso que filmar é complicado. Os dedinhos ali, tá? Eu tinha anotado aqui, já escapou dele. Achou aí? 27. Eu anotei aqui e tirei fora. Mas vamos lá. Acho que eu já acho para vocês. 27. Achou? Vamos lá. Mas por fim, nós achamos depois nós demos. Depois me cito o versículo, eu tenho aqui. É 31 e 41. Olha só. 31 e 41 começa o que o Jacó vai dizendo para o Labão. Ele diz assim, 14 anos eu trabalhei pelas tuas filhas. 6 anos eu trabalhei pelos rebanhos. E nesses últimos tempos aí, você mudou meu salário 10 vezes. O Jacó não sabia o que ganhava. De vez de ele ter um salário fixo, o sogro vinha e trocava o valor do salário. Por quê? Lei da semeadura. O Labão diz assim: a partir de hoje as ovelhas tuas só serão as pintadas. Depois só as malhadas. E o Jacó usava estratégia. Levava as ovelhas que estavam gestantes lá
ganhava seus cordeirinhos, listrava as árvores, e as ovelhas iam beber água e ficava olhando para as árvores. Por isso que a gente diz que a mulher, quando fica grávida, tem vontade de comer até tijolo. Eu nunca vi isso. Outros enjoam do marido. Nossa, isso é meio esquisito. Acho que ninguém enjoa do marido quando está gestante, né? É terrível. Pode ter mesmo que enjoa do marido. Aí o Jacó, quando as ovelhas estavam gestantes, ele levava para o ribeiro para beber água, mas ele listrava as árvores, ele tirava um pedaço de casca. Quem é que está com uma camisa de uma cor e uma de outra? Não, eu vou falar da senhora. Preto, branco, branco, preto, ou verde, amarelo. Ele listrava e as ovelhas ficavam bebendo água olhando para aquilo ali. E não é que era a verdade, não pode provar que isso vai constatar que vai acontecer alguma coisa, mas aconteceu que só nascia ovelha malhada. Ele usava fé. E ele, mesmo enganando, ele foi tendo vitória. Porque Deus deixa prosperar aquele que engana. Tem quantas pessoas que estão enganando todo mundo aí, estão milionário? E o justo, o Asaf, disse assim, ó, os meus pés quase escorregaram, porque eu que faço tudo que é certo, às vezes estou na pobreza, na enfermidade, na dificuldade, e aquele que não teme ao Senhor, está abastado, está com muito dinheiro, está com carro novo. Aí o Senhor mostrou o fim deles. Nós não devemos pensar que nós vamos adquirir as coisas aqui. É bom termos as nossas coisas que Deus vai dando para nós, e Deus dá mesmo. Para quem trabalha e administra, tem duas coisas que Deus dá. Deus dá saúde, Deus dá sabedoria. Tem gente que trabalha e não consegue nada porque não sabe administrar. Ganha 1.000, gasta 1.100. Então, chegando no final do ano, ele está devendo 1.200. Porque já pediu 1.200 para o banco. Então, se você ganha 1.000, tem que gastar 800. Sobra 200. Sobrando 200 todo mês, você chega ao final do ano com 2.400 que sobra. Senão, você vai ficar com dívida. Pastor, mas como? Eu comecei guardando. Quando eu saí da minha casa em 97, eu comecei guardando 20, depois 30, depois cheguei em 50. Quando eu cheguei, consegui guardar 100 reais por mês, eu fiquei feliz da vida. E eu fiquei desde 97 até 2010 guardando aquele trocadinho. E eu guardava, eu economizava e guardava. Eu tinha uma casa na Nova Veneza, e a casa estava lá, e eu nunca coloquei placa de venda. Eu já falei isso daqui. Mas eu estava guardando um dinheirinho para que um dia Deus abençoasse eu vender a minha casa, eu conseguisse fazer uma casa para mim aqui em Criciúma. E eu guardando aquele dinheirinho, em 2010, quando eu já estava aqui na Santa Luzia, eu consegui vender a casa lá, sem placa de vendas. Meu pai ligou para mim, apareceu um comprador para casa. Quanto é que é a casa? Eu disse, pai, a casa é 80 mil. Um senhor pagou à vista. Eu fui no cartório, fomos no banco, ele fez uma TED, uma transferência, colocou na minha conta. Eu tinha 20 mil guardado em casa. Eu construí a minha casa com 90 mil reais e sobrou 10 mil para fazer a cerca ao redor. Mas tem que guardar. Não dá para ir na pizzaria todo dia? Toda semana? Vai uma vez por mês. Tem que aprender a administrar. Quando Deus dá, você aprende a administrar. O Jacó foi ganhando de criança. Agora chega, eu não quero mais. Vou embora. Agora ele já tem 2 mulheres, uma carrada de filhos, um rebanho muito grande. E ele chama o Labão e diz, nós vamos fazer um juramento e eu vou embora. Só que é o seguinte, eu vou voltar para minha casa, vou voltar para minha terra. Só que para ele voltar para a terra dele, ele já tinha enganado o pai, já tinha enganado o irmão, já tinha enganado o sogro, já tinha enganado um monte de gente. Mas quando ele chega no Val de Jaboque, e todo crente tem que passar pelo Val de Jaboque. Se você não passar pelo Val de Jaboque, você não é crente. Tem que passar. E ele chegou no Val, e ele não colocou a culpa, porque tem crente que coloca a culpa em todo mundo. Olha, a minha desgraça, a minha tragédia é por causa do fulano que está do meu lado, ciclano. Não. Ele passou a família toda e ele ficou só. Porque o problema era ele. E ele passou a família,
passou os seus filhos, passou o seu gado, e ele ficou no val. E ele lutou com o anjo a noite inteira. Diz que já estava clareando o dia. E o anjo disse: eu vou e eu quero ir embora. E ele disse assim: ó, não te largarei enquanto você não me abençoar. Qual era a bênção que ele queria? Se ele já tinha tudo, tinha gado, tinha filho, tinha 2 mulheres, tinha bastante coisa material, o que ele precisava? Da bênção espiritual. Ele precisava mudar de nome, porque o seu nome era o quê? Jacó. O que significa Jacó? Enganador. Ele precisava mudar o nome do quê? De enganador para Israel. É o que o crente precisa fazer. O crente que está na igreja continua sendo mentiroso, devedor, falta com a verdade. O Senhor está falando coisas que não deve. A Bíblia diz que os mentirosos, a Bíblia diz, os mentirosos, os medrosos, os covardes, os feiticeiros, os agoreiros, os que servem idolatria, tudo isso está na Bíblia, não herdarão o reino de Deus. Os covardes, os medrosos, isso é bíblico. Ah, mas eu queria saltar para cima porque eu queria ouvir uma coisa boa. A melhor coisa que você deve ouvir é aquele que está te livrando de cair no abismo. Glória a Deus. Porque aqui nós estamos falando sobre o que Deus quer do ser humano. E quando Jacó entra no Vale de Jaboque, ele luta com o anjo. E a Bíblia diz que ao raiar do dia, o anjo o tocou. Alguns falam no nervo, né? Acho que é o ciático, a coxa, sei lá. E ele sentiu uma dor muito forte. Ele saiu, ele entrou no Vale de Jaboque fisicamente, aparentemente bem, mas espiritualmente mal. Agora ele sai do Vale de Jaboque fisicamente mancando, mas espiritualmente renovado. Você perdeu a oportunidade da glória a Deus. Aleluia. Nós preocupamos com a saúde, preocupamos com a estética, com a beleza, nós devemos nos preocupar com isso. Mas uma coisa que vai levar nós ao céu é a nossa comunhão com Deus. A nossa beleza exterior faz parte de nós cuidarmos da nossa vida. Capricho, casa limpa, casa de crente deve ser casa limpa, terreno de crente deve ser terreno limpo, porque o crente é caprichoso em tudo, né? Em tudo o crente é caprichoso. Então, nós devemos fazer isso em todas as áreas da nossa vida. Agora, uma coisa nós não devemos esquecer: tem crente que também é desleixado. Ele ora, a porta está caindo, a casa está chovendo dentro, ele está orando. Eu estou orando, eu preciso ver um anjo, eu quero subir com o anjo, eu quero ser igual ao Enoque, quero ser transladado, e está faltando, está cortando a água, está cortando a energia, ele está orando. Jesus vai voltar amanhã, eu estou orando porque Jesus vai voltar amanhã. E acha que Jesus vai ter que resolver toda a situação dele, vai ter que pagar a água dele, a energia dele, o aluguel dele, e ele fica só orando, só estou esperando um manto, descer uma mala de dinheiro do céu. Deus não vai mandar descer mala de dinheiro do céu para quem não gosta de trabalhar. Agora, para quem está em crise, Deus manda mala de dinheiro, Deus manda pão, Deus manda comida, porque Deus sustenta os seus filhos. E nós não podemos confundir, porque tem muita gente diz: eu vivo da fé. Viver da fé não é estar cobrando pregação. Viver da fé não é estar nas casas orando, dizendo assim: eu vou deixar o cartãozinho do número da conta. Não, isso aqui não é viver da fé. Isso aqui é cobrança, isso aqui se chama mercenário, isso aqui se chama pessoas que cobram para pregar o Evangelho. Aleluia. E nós devemos entender que essas pessoas que cobram, que fazem obra de Deus com a intenção de ganhar as coisas, mas o senhor não ganha, pastor? Sim, eu ganho, mas eu abri mão da minha vida secular para estar aqui na igreja. 24 horas o meu celular está ligado, de noite eu não desligo, meu celular está ligado a noite toda, porque eu devo um serviço a Deus e uma responsabilidade a esta igreja. Só que se eu não olhasse para o chamado de Deus, ele vai dizer: o que o senhor está fazendo aqui? O serviço de pastor é bom, tem as suas bondades, tem, mas a melhor coisa que você deve entender é que nós não estamos aqui para
tirar a lã das ovelhas. Estamos aqui para que as ovelhas engordem, espiritualmente estejam sadias, porque ovelha que não produz lã é aquela ovelha magra, que não se alimenta direito, e tem um monte de ovelhas machucadas que não se alimentam direito, porque vão atrás de profecia, de profeta, de rancho de profeta, de casa da bênção, de não sei o que da bênção, e esquece de passar pelo vale de Jaboque, trocar o seu nome, pagar a sua conta, mudar a sua identidade, tirar o seu mau caráter da sociedade e fazer com que ele seja chamado de cristão, reconhecido, chamado cristão. E para ser chamado cristão tem um monte de coisas que nós devemos colocar aqui na lista. E nós falamos, pastor, mas é tão fácil ser crente. É fácil ser crente para quem quer viver uma vida relaxadamente. Agora, para quem quer viver uma vida de santidade, sem ter nada para que o diabo venha acusar, tem que estar aos pés da cruz, escondendo-se atrás da cruz de Cristo, porque o diabo está tentando 24 horas roubar a minha fé e tentar que eu deslize da cruz e que cometa algo para escandalizar o Evangelho. Mas eu e você estamos aqui para fazer a diferença no bairro onde vivemos, no apartamento onde moramos, na escola onde nós estudamos. Nós estamos aqui para fazer a diferença. No que, pastor? Só no traje? Não. Porque hoje o traje está complicado. Hoje tem 2 roupeiros para os cristãos. Um roupeiro para vir para a igreja e outro roupeiro para andar nas ruas. Infelizmente nós chegamos nessa situação. E que não convém eu estar batendo aqui, porque se eu fosse bater sobre usos e costumes, eu iria falar muitas coisas, mas não é por isso que o crente é salvo. Porque tem mulheres que estão vestidas com vestido, dando escândalo. E tem mulheres que estão de calças e não estão escandalizando. Tem homens que estão vestidos de calças sociais e não estão dando escândalo. Mas tem homens que estão empacotados a vácuo, que estão trazendo maiores escândalos. Outros estão usando aquelas camisetas muito apertadinhas, mostrando que são massa. Querem atrair quem? Tem que atrair para você o Espírito Santo. Se você já é casado, já tem a sua mulher, por que você precisa se exibir para os outros? Por que a senhora precisa se exibir para os outros? Aqui não é desfile de moda, aqui na igreja não é lugar de se mostrar o que é o que não é. Aqui é para ver quem é espiritual e quem não é espiritual. Quem já orou em casa hoje ou quem não orou? Porque quando nós chegamos aqui é um reflexo da vida que nós vivemos no dia após dia. Tem gente que fica batendo, mas eu vi a fulana de calça, e a língua? Mas eu vi a fulana, e aí o negócio? O sábio Salomão já tem 6 coisas que o Senhor tolera, e a 7ª ele abomina. É a língua que defama seu irmão e espalha contenda no meio da congregação. Deus não tolera. Deus odeia fofoqueiro. Deus abomina o mexeriqueiro. Deus abomina quem espalha contenda. É inimigo de Deus quem espalha contenda. Sabe por quê? Porque o diabo é o pai de quem? E eu não posso chamar ninguém de filho do diabo, mas a Bíblia diz assim, ó. Jesus disse em João 8,44: vós tem por pai o diabo, porque ele não se firma na verdade. E crente que não se firma na verdade, ele precisa passar pelo vale de Jaboque. Ele precisa nascer de novo. Que pé para nós orarmos. Eu quero orar nessa noite. O senhor não tem mais palavras, mas tem tanta coisa. Glória a Deus. A pessoa se estiver dizendo assim, ó, irmão, aqui tá, dá minha chave. Aleluia. Tudo, Sérgio,